Natural Habitats é um canal de animação que tem o foco piadas sobre fatos de animais. Ele basicamente anima fatos desconhecidos de animais em um mundo em que todos são antropomórficos. E eu gosto muito dos vídeos dele. Um dos meus curtas favoritos, ver o rato do rádio sendo interrogado por uma gangue de gambás listrados. E sim, eles são gambás. Quando eles vão tentar fazer ele falar, ele fica falando para não fazerem cosquinhas nele, mesmo o gambá líder não fazendo isso. Até o twist ser revelado no final. Wait, we didn't tie you up. You got me. Just a rat looking for a good time. What do you want from me, huh? Please don't tell my wife. E sim, isso é um fato animal. Ratos gostam de sentir cosquinha. E se um dia quiserem, eu posso falar sobre o outro short, sobre fatos de gambás listrados que eles têm. Mas sobre o short dessa resenhinha, eu posso dizer que gostei bastante. Estamos em setembro, ou seja, é Skunktember, que, para quem não sabe, é um mês onde artistas majoritariamente da Furry Fandom comemoram fazendo desenhos de skunks, ou sejam, gambás, ou cangambás para serem mais biologicamente correto. Eu não estou mais na comunidade Furry, mas achei que esta seria a oportunidade perfeita para falar sobre uma animação que eu queria ter resenhado há muito tempo no canal. Antes de qualquer coisa, eu preciso comentar sobre a história de fundo curiosa desta animação. Skunk Kangaroos and Dogs for Kids Cartoon, sim, este é o título, é uma animação postada no YouTube em 2013 pelo usuário A Million Pictures. Segundo a descrição do vídeo, este curta foi animado pelo criador do canal nos anos 2000, como parte de uma série de vídeos de utilidade pública para crianças. Este fato por si só já faz esta animação valer sua própria resenha, mas por minha curiosidade, eu decidi contatar o animador da animação para saber mais informações sobre como foi a produção, e consegui a permissão dele para falar as informações neste vídeo. Segundo o animador, uma empresa especializada em vídeos de segurança infantil o contratou para fazer esta animação. Esta empresa possui uma série de vídeos de pessoas vestindo fantasias dos personagens e falando sobre segurança. Esta animação que vou resenhar hoje sendo a única animação com os personagens deles. Eu ainda por curiosidade perguntei se ele lembrava o nome desta organização, mas ele diz não se lembrar. E por um lado, é esperado que essas organizações que fazem estes vídeos não sejam muito conhecidas, mas por outro lado seria bem interessante pesquisar e ver os vídeos das pessoas com estas fantasias dos personagens híbridos de gambás com gangurus. Here comes trouble. A animação começa com o narrador nos contando que os Kawoos estão em uma floresta brincando e se divertindo, até que... Uh-oh, I think I'm having a bad dream. What are you? Melhor começar a comentar sobre a animação para que eu não fique me interrompendo durante a resenha toda. Esta animação possui uma combinação de 2D com 3D, no caso os personagens sendo animados em 2D e os fundos em 3D. E eu preciso dizer, para uma animação feita por apenas uma pessoa nos anos 2000, não está ruim. Claro, existem momentos em que a animação 2D dos personagens é muito simples, e sim, os personagens na maior parte do tempo parecem estar flutuando nos fundos, meio que me lembrando do piloto de Dogmons, mas eu vou dar créditos, porque este é o trabalho de apenas uma pessoa nos anos 2000. E eu já vi animações feitas por estúdios razoavelmente grandes que são piores que este trabalho de uma pessoa. Bem piores. Muito piores. E de qualquer forma, seria responsabilidade do cliente contratar mais de um animador se quisesse que a animação ficasse melhor. Voltando à história, os Skyros estão divertindo, até o que parecem ser outros 3 Kawoos começarem a vir em sua direção. Hey guys, I'm your long-lost brother, and these are your long-lost sisters, Biscuit and Beetle. A animação acabou de começar e eu já tô vendo uma preguiça nesse roteiro. Como eu disse antes, eles já possuíam vídeos dos Kawoos, só que com pessoas fantasiadas dos personagens. E faria sentido eles quererem apresentar novos personagens em um de seus vídeos. Mas por que você faria isso em sua primeira adaptação animada? Quando nós mudamos de uma mídia para outra, nós precisamos introduzir os personagens que já foram existentes na outra mídia, para que assim a audiência não fique confusa. Senão, você vai ter uma escrita fraca que só parece que está jogando coisas pra você sem muito desenvolvimento. O que não ajuda que este é o único vídeo que está disponível na internet dos Kawoos. Então isso vai ficar jogado pra qualquer um que for assistir essa animação. Continuando, a cena corta para o branco. Sim, eles possuem nomes, mas apenas o nome de alguns dos Skyroos são citados, enquanto outros não. Então eu vou chamar os Skyroos pela cor. O Skyroo branco
joga uma casca de banana no chão, que faz o Marrom bater em uma árvore e fazer um ninho de abelhas cair no chão. O Marrom alerta seus irmãos e todos correm e pulam em um rio. Eles esperam as abelhas irem embora e saem do rio. Enquanto se secam, a Scarlet Preta avista o que acha serem cãezinhos vindo em sua direção, enquanto a Vermelha diz que está vindo perigo. Os cães, que são os vilões, começam a conversar, com um dos capangas dizendo que acharam os Scarus, enquanto o outro capanga, que é meio bobo, dizendo que deve ter batido a cabeça, porque está vendo eles em dobro. Sim, é muito ruim que esse seja o único vídeo dos Scarus que temos, porque eles estão tratando a história como se a audiência já conhecesse esses personagens antes. Os cães perguntam para seu rei o que fazer, e ele diz que tem um plano. Os Scarus se aproximam dos cães, com a Vermelha apontando e dizendo que eles devem estar aprontando algo de novo, e o cão-rei pergunta se os Scarus estão começando um exército. E o Scaru Azul responde com: Never mind us. What are you doing so far away from the Temple of Doom? É, um lugar com um nome meio genérico, mas poderia funcionar neste universo. O cão-rei então diz que estava procurando os Scarus, porque agora eles eram do bem, e queriam ser amigos, e para isso tinham convidado os Scarus para uma festa no Templo da Perdição. Os Scarus gostam de ouvir isso e dizem que vão até a festa. O cão-rei se despede, dizendo que vai encontrá-los lá, e é revelado para a audiência que esta festa é na verdade uma armadilha, e que o rei tem um plano. When they come into the temple, we'll surround them with the dogs, capture them, and that's the end of them forever. Sim, eu vou comentar sobre isso. Apenas esperem alguns segundos. Nos é cortado para os Scarus chegando ao Templo da Perdição, entrando dentro dele até o rei cão mandar os cachorros o cercarem. E então... They never learn, do they? The circle! Sim, o plano dos cachorros não faz muito sentido. Se eles já conheciam os Scarus, então eles deveriam saber que eles não ficariam assustados ou intimidados se fossem cercados, porque eles são parte canguru e poderiam facilmente pular bem alto atrás dos cães que os estavam cercando. E se você for parar para pensar, também não faz sentido os Scarus aceitarem ir na festa, sabendo que os cães são maus e que provavelmente já teriam tentado algum plano contra eles no passado. Isso poderia ter funcionado se apenas os 3 novos Scarus caíssem nessa armadilha, mas os roteiristas não quiseram colocar tanto esforço. É óbvio que isso ia acontecer. Sim, eles são parte gambá, e enquanto muitas pessoas, eu incluído, acham que o estereótipo do gambá apenas feder não tem muita graça por si só, se não for usado de maneira criativa... No entanto, esta cena do spray ou odorização em específico foi bem feita, pois eles estão utilizando como método de defesa e não é apenas uma piada, porque faz sentido na história. É, faz sentido. Os cães começam a agonizar por causa do spray dos Scarus, enquanto eles saem da caverna, dizendo a moral. Well, today they've learned 2 valuable lessons. First, don't be a dumb dog. Talk things out. Sim, essa moral não faz nenhum sentido com a história. Até o animador diz isso na descrição do vídeo. A animação então termina com os Scarus dizendo o que eu acho ser o seu lema e é levantando suas mãos para cima. Yeah! Sendo totalmente sincero, mesmo com todos os problemas que essa animação tem, eu não acho que ela seja ruim. Existe certo esforço aqui. Todos os Scarus têm sua voz própria, as músicas de fundo são bem feitas. What are you? We were left in Mom's pouch at birth, so you never got to know us. Cool. Now we're like a tribe. A party. Sure, of course. Darn straight. Hey, we love to come. I love parties. What are you dogs doing? E eu gostei dos designs. Sim, cada personagem tem apenas uma mudança de cor e um óculos diferente, mas funciona para esse tipo de desenho. E é algo bem curto, tendo apenas 3 minutos e 55 segundos de duração. Então eu diria que se você quer algo curto para assistir e se divertir, eu recomendo. Mas espera, esta é uma animação com um grupo de personagens que tem poucas alterações nos designs. Eles parecem conhecer sobre artes marciais,
e lutam contra um vilão específico. A animação parece ter ação, mas é mais focada na comédia. Aonde será que eu já vi isso antes? Aonde será? Aonde será? Sim, isso provavelmente foi ou muito inspirado ou realmente uma cópia de Tartarugas Ninja. E mais uma vez, não está tão ruim. Eu já vi animações que tentam copiar algo que está famoso e não fazem um trabalho tão bom. Enquanto aqui, como me repetindo, as partes em que foi posto esforço foram bem feitas e deixaram esta animação memorável. Se tivessem colocado o mesmo esforço na escrita que o animador colocou na animação, os dubladores colocaram nos personagens e que o designer de som colocou nas músicas, eu diria que poderia dar uma série bem feita. Mas isso se esta fosse uma série em si. E estes são vídeos de utilidade pública para crianças. E em vários casos acaba fazendo as crianças quererem fazer o que o vídeo fala para elas não fazerem. Então não acredite no que as companhias de tabaco dizem. É, porque se você não fumar, poderá crescer e ser Um de nós! Love Stinks é uma animação que se passa na Arca de Noé, onde um gambá está se arrumando para encontrar com a gambá fêmea, só que ela acaba ficando com um rinoceronte. E no resto do curto ele tenta encontrar uma garota de outra espécie para ficar, mas todas o rejeitam por causa do seu odor. Até no final, uma porco-espinha se oferecer para ficar com ele, colocando um prendedor em seu nariz e ambos curtindo o resto da noite. Esse curta funciona porque ele é direto ao ponto. As gags são rápidas e criativas, e funcionam muito bem. Eu gosto especialmente da gag onde o unicórnio, por cheirar o cheiro do gambá, acaba desmaiando ou possivelmente morrendo, o que explicaria por que unicórnios não existem hoje em dia. A única coisa que eu tenho a reclamar é que a gambá fêmea parece não feder e mesmo assim conseguiu ficar com o rinoceronte, mas isso é um tipo de coisa que realmente não precisa de uma explicação. Eu recomendo. Oi pessoal, tudo beleza? O ponto contraponto de hoje vai ser sobre um personagem bastante polêmico que está sendo cancelado no momento em que gravo o áudio do meu ponto. Pepe Le Pew, que pra quem não sabe eu vou fazer uma série de resenha só dele e eu vou re-resenhar essa aqui também, mesmo no ponto contraponto, porque eu tô fazendo só minhas primeiras impressões no caso. Algo interessante de se notar é que esse aqui é o segundo curta dirigido por alguém que não seja o Chuck Jones. Terceiro, se você contar a aparição dele no curta do Freeze Feeling do Piu Piu e Frajola, que o Pepe aparece também. Mas é o segundo que ele não fez cameo. Curta do Pepe, que só foi dirigido, o terceiro curta dele, que não foi dirigido pelo Chuck Jones, que eles só usaram o Pepe pra um curta genérico de Looney Tunes, que é aquele lá, pancadaria, não tem nada a ver com o Pepe sendo um galã e tal. E esse que é, curiosamente, dirigido pelo Abe Levitou. Que o Abe Levitou não é uma pessoa que realmente dirija coisas. Ele só dirigiu alguns curtas dos Looney Tunes. E esse aqui é o primeiro Merry Melodies que ele dirigiu, e dirigiu por si mesmo, que é o primeiro curta que ele dirigiu por si mesmo, sem a ajuda de ninguém mais para co-dirigir. E o roteirista é o Michael Maltese, que pra quem não sabe, não, o Chuck Jones não fazia o roteiro de todos os curtas do Pepe Le Pew. Ele fez de alguns, mas a maioria é o Michael Maltese que fazia. Que o Michael Maltese foi o cara que até colocava no roteiro os Le, D, O, que era uma piada que ele colocava. E muita gente teoriza que esse curta em específico foi feito como resposta às pessoas que estavam criticando o Pepe Le Pew na época. E eu posso concordar com essa teoria porque mais o Abe Levitou ia dirigir um curta que ele nunca tinha dirigido algo antes, né? O Abe Levitou é um animador, pra quem não sabe. Ele que animou vários curtas do Peppa Léguas e Coyote. Ele é muito conhecido pela sua animação, mas por direção ele não é conhecido. Mas tirando por trás das câmeras, se posso dizer assim, vamos logo pra história do curta. Esse curta é mais um da Penelope e Pepe Le Pew, só que diferente dos outros, aqui ela não é chamada de
Penélope, aquela chamada de Fabrut. A Penélope foi uma das últimas personagens dos Looney Tunes a ganhar realmente um nome, porque cada vez que ela aparecia, presumia que era uma gata diferente, até ser confirmado que era a mesma gata em todo o curta. E daí é mostrado que ela nasce com a marca ao invés da tinta cair nela e daí começar a perseguição. E uma coisa que eu notei é que o pai dela também tem uma marca, que na maioria dos curtas do Pepe, o Pepe vê que ela tem uma marca, como eu posso dizer, reta. E aí ela nasce com aquela marca que o Pepe tem, é uma coisa que eu acho bem confusa, se eu posso dizer assim, porque às vezes o Pepe tem aquela marca reta e às vezes ele tem aquela outra marca, então eu achei algo confuso. E também eu acho que poderiam ter se aprofundado da marca de nascença do pai dela, porque o pai dela também tem aquela marca, então como é que ele conseguiu uma fêmea para cruzar e provar que ele não é um cangambá, que ele é um gato mesmo? Coisa interessante, não é mesmo? Mas, continuando. A irmã dela consegue um parceiro, só que ela nunca consegue por causa da marca. E daí chega o Pepe. E antes de continuar a história, eu quero apontar uma coisa do curta, que os cenários são naquele estilo lá de meio pintado, só que não é pintado inteiramente. É um estilo interessante, é muito interessante, principalmente pro Pepe Le Pew, que ele quase nunca, eu acho que esse é o único curta que usa esse estilo, que o resto é aquele estilo lá de tudo pintado, cheio de detalhe. Aí é um estilo diferente, não que seja ruim, eu gosto desse estilo, mas realmente ficou diferente quando você vê os outros curtas do Pepe. Depois disso o Pepe Le Pew chega, os dois se olham, se apaixonam, só que ela não gosta do fedor dele, daí começa, entre aspas, perseguição, que não é realmente uma perseguição, porque ela também está atraída por ele. Então, eu não considero isso aí uma perseguição, principalmente se compararmos com os outros curtas. Agora eu tenho que falar sobre a, entre aspas, perseguição em si, as gags no geral. O Michael Maltese parece que estava tentando fazer aquele estilo de humor que é humor para não ofender ninguém, que você não arrisca para não ofender ninguém. O maior problema com esse tipo de humor é que as piadas ficam muito fracas e sem graça. E aí realmente mostra, porque eu não vejo nada criativo, por exemplo, dela segurar o ar, ficou bem genérico. A única piada que realmente ficou mais criativa foi aquela do fedor, só que foi muito curta e também não foi muito bem executada. E agora falar do final, eu até gostei do final. Uma coisa interessante do Pepe, que muita gente comenta, é que ele gosta de perseguir, só que quando é com ele não gosta, ele acha ruim, que é a hipocrisia, para apontar como o Pepe é um personagem hipócrita. Isso é algo que eu gosto. Uma coisa interessante também, esse aí é um curta do Pepe que tem uma narradora, e eu não sei se essa narradora fez as coisas de propósito, porque ela mostra que o Pepe é fedorento e ela aponta isso para Frabette. E o Pepe vai lá para a fábrica de perfume e ela aponta para Fabrette, para a casa de queijo. Então eu não sei se essa narradora foi uma personagem boa ou má na história. E também não funciona as piadas de quebra da quarta parede do Pepe, porque a gente já tem uma narradora, então ter dois personagens de quebra da quarta parede não funciona muito bem. Agora, se me perguntarem se eu recomendo esse curta, sim, eu recomendo para quem ainda acusa o Pepe das coisas que estão acusando ele. Eu sou uma pessoa que não gosta dele. O único personagem que eu gosto menos é o Cool Cat, que é um personagem horrível dos Looney Tunes, que tem o direito de ser esquecido. Mas o Pepe em si, ele tem algum tipo de criatividade em alguns curtas, mas eu não posso defender muito porque as piadas são muito iguais. Só que eu gostei desse curta, os únicos problemas, como eu já disse, são as piadas que não ficaram muito bem feitas. Mas tá bem mediano mesmo. E uma coisa antes de eu terminar meu ponto, o filme do Pepe Le Pew foi cancelado, que foi confirmado esse ano que foi cancelado por causa da polêmica. E se quiser cancelar um personagem, coloque motivos muito bons, porque eu vi argumento horrível pra cancelar o Pepe Le Pew. Sério, de todos os personagens, o Pepe Le Pew é o que você usa argumento ruim pra cancelar? Sério, parece a polêmica do Apu. E ainda cancelar o Ligeirinho também, pra que isso? Ligeirinho ainda, que o Ligeirinho é nome de um tropo chamado Mexicanos Amam o Ligeirinho, que é um tropo de quando a pessoa gosta de um personagem que é estereotipado do grupo que ela é. É basicamente isso que eu tenho pra falar, gente. Não, pois é, cara. O problema maior dessa questão de cancelamento é que as pessoas são preguiçosas.
As pessoas não querem admitir que cada caso é um caso e querem ter uma regra clara. Regras são normalmente criadas para que você possa agir quando não dá tempo de analisar as coisas, mas a maioria das pessoas é preguiçosa. Então elas querem ter uma regra e usar a regra e não ter que pensar na regra. Essa questão do estereótipo, o que nós estamos fazendo cada vez mais, é desconstruir para ver de onde saiu o estereótipo e ver qual é a legitimidade dele. Então, por exemplo, era um estereótipo que uma mulher não poderia ser uma chefe de família porque ela ganha menos dinheiro, porque ela não tem a mesma atenção, porque ela XYZ. E o que foi se descobrindo é que na prática ela não tem tanta atenção, na verdade ela tem mais coisas para lidar porque ainda esperam que ela seja mãe enquanto é chefe de família. Literalmente você vai ter que fazer o trabalho para uma empresa e fazer o trabalho da casa. Uma mulher não ganha tanto quanto um homem, que é um pouco mais difícil de se comparar, porque se criou o mito de que é só automático e só pagam menos a mulher e pronto. O mais perto que já se chegou a um consenso é de que existe uma divisão de trabalho errada. Uma mulher que faça uso de seus direitos é vista como inferior e por isso ela ganha menos, mas salário em si não é exatamente separado por gênero. É uma coisa muito complicada porque as pessoas que advocam que esse estereótipo seria correto, a grande maioria delas feministas, não querem fazer comparações profissão a profissão, porque aí o ponto delas parece mais grave. Só que se você comparar o salário de um médico com o salário de um professor, não importa o gênero, tem uma disparidade muito grande. Isso com certeza é uma conversa que nós podemos ter, mas certamente não é uma questão de gênero. E esse é o problema. Se eu falar para alguém hoje, olha, uma mulher não está ganhando menos do que um homem num salário só por ser mulher, vai ter um monte de gente que vai cair em cima de mim e vai dizer, não, por quê? Eu vi um artigo. Mas os artigos não são só os artigos. Você tem que ver tudo que tem ao redor dos artigos. A última pesquisa que eu lembro de ter visto era sobre o Sul, era só os estados do Sul, eu tenho certeza que eu posso estar desatualizado, mas eles viram que a diferença de salário entre homens e mulheres exercendo a mesma função era 3% ou menos, e esses 3% poderiam ser explicados. Então, entende? É fácil, é muito fácil para qualquer um de nós jogar. Isso é o que está acontecendo porque eu acho. Essa é a grande questão, você não pode se deixar cair que um estereótipo é real só porque você acha. E se cria esse problema todo. Amanhã alguém pode pegar esse curta, dizer, olha, esse curta aqui demonstra que ele tem tanto interesse por agradar a pessoa com quem ele quer sair, quanto a pessoa tinha em agradar ele, e vamos usar isso, vamos usar este personagem, não os outros que estiveram em outros curtas, que por acaso têm o mesmo nome. Mas as pessoas são preguiçosas. A questão do Ligeirinho, se você pensar nos curtas do Ligeirinho, tem um personagem que é extremamente estereotípico ali, e não é o Ligeirinho. O Ligeirinho tem algumas palavras jogadas em espanhol, que você pode dizer, ei, realmente não funciona, para de fazer isso, mas honestamente, por mais que quando eu vejo Rick e Morty no Brasil, eles botam americanos, pressa, que não me faz sentido nenhum, e eu penso, caraca, com o Google Tradutor vocês ainda cometeram esse erro. Mesmo assim, eu adoro a série e eu acho que isso é um erro, um estereótipo, e mesmo assim não é tão ruim. Se você pensar no Ligeirinho, o Ligeirinho é extremamente ativo, ele é um herói para a comunidade dele de ratos, ele basicamente tem superpoderes. Enquanto isso, ninguém fala do primo dele, o Vagaroso, se não me engano esse é o nome dele, Vagaroso, que é o cara que só quer saber de ficar quieto e tirar siesta. Ele é o estereótipo do mexicano preguiçoso. Ele é total e completamente o cara que você não devia ter aqui. A siesta, quando é vista pelo americano, parece algo absurdo. Todo mundo para dormir, mas na prática, franceses fazem isso. Franceses têm, até onde eu entendo, 2 horas de almoço que eles param e fazem o que eles quiserem. Se eles quiserem ir para casa, tirar um cochilo, acordar e voltar para o trabalho, não é nada demais. Mas, como existiu o estereótipo do mexicano que não quer trabalhar, isso foi colocado do jeito que foi. E nós temos
de novo, no show do Looney Tunes, um exemplo ótimo de como você pode usar o Ligeirinho. O Ligeirinho tem o seu próprio negócio. Ele entrega pizza por si só na cidade inteira, e ele pode porque ele basicamente tem superpoderes, e em vez de considerar isso, em vez de talvez, olha, vamos colocar um pouco mais de cultura mexicana para ser um pouco mais autêntico, as pessoas vão lá e cancelam, porque é a Warner, e a Warner é preguiçosa pra cacete. Little Skunk é um curta chinês feito por estudantes em 2014. Ele conta a história de um gambá que tenta fazer amizades, mas não consegue por causa de seu cheiro, até usar perfume e conseguir fazer amizade com alguns dos animais da floresta, até que o perfume acaba e seus amigos o rejeitam mais uma vez. Ele corre chorando até achar outros gambás, que acaba fazendo amizade. Eu achei a comédia deste curta bem fraca. Love Stinks é outro curta com gambá que faz uma comédia muito melhor. E a animação, mesmo sendo algo feito por estudantes e que foi exposto como trabalho final de design, como diz na descrição, eu acho que poderia estar um pouquinho melhor. Para algo amador não está ruim, mas eu sinto que poderia ter sido aperfeiçoado. Não é um curta ruim, só não é um curta que eu reassistiria muito. Especialmente porque eu já vi curtas antigos com gambás que são bem mais memoráveis que este. The Big Kids é uma série criada por Blastoise Animator, também conhecido como Chunky Mouse. A série ainda não tem um primeiro episódio, mas existem memes, animações curtas e AMVs dessa série no canal oficial, e é sobre os AMVs que eu vou comentar. Infelizmente eu não tive uma primeira boa impressão dos AMVs, porque o primeiro deles a ter sido postado no canal, 3/4, acaba sendo mais fraco. Não que seja exatamente ruim, mas o AMV tem 3 minutos e 55 segundos de duração. A animação em si só vai até o minuto 2 e 24, o resto sendo apenas footage de filmes e desenhos animados. E esse é um problema que eu posso dizer que está em todos os AMVs. O animador mistura a animação original dele com footage de filmes terceiros, e na minha opinião, seria muito melhor se a animação inteiramente fosse original, porque assim poderíamos conhecer mais dos personagens de The Big Kids. Isso deixaria pessoas mais investidas para um possível primeiro episódio. Mas eu não quero dizer que os AMVs são ruins, porque existem momentos bons. A comédia tem algumas gags memoráveis, só que eu diria que as gags em si são tiro e acerto. As que não funcionam, realmente não funcionam, enquanto as que funcionam, funcionam muito bem. Por exemplo, ela funcionaria muito melhor se a bola tivesse se movimentado mais rápido. Em comparação, também temos gags como estas. Essas gags funcionam porque não apenas são criativas, mas são coisas que não são fáceis de se esperar. Eu consigo recomendar a série de AMV de The Big Kids, porque mesmo tendo coisas a melhorar, eu vejo que o animador está colocando esforço em tentar fazer os AMVs serem bons e memoráveis, o que é algo que eu respeito. Vulcan Skunk Dating Sim é um mini dating sim com o personagem Vulcan Skunk, um personagem do Rubber Skunk 2 que é protagonista de uma série de comics. O jogo é simples e curto, você pode zerá-lo em menos de 5 minutos. Mesmo tendo várias opções de diálogo, o jogo tem apenas um final. E isso não me incomodou, porque eu gostei muito do diálogo deste jogo. Eu gostei da personalidade do Vulcan Skunk e ele pode parecer um pouco creepy no jogo, mas é muito melhor que o Pepe Le Pew. Na verdade, ele tem muito mais personalidade e é um personagem muito mais interessante que o Pepe Le Pew. Eu até chegaria a dizer mais, que eu colocaria o Vulcan Skunk junto com o The Bookshop Skunk no top de melhores gambás furries de mídias. Eu recomendo jogarem o jogo. Pois é, esta resenha foi bem curta, mas isso é porque ela é apenas uma prévia. Já fazem meses, mas eu finalmente vou resenhar todas as comics do Vulcan Skunk. Não percam!
Depois de ter feito uma mini resenha do Dating Sim do Vulcan Skunk, está na hora de resenhar todas as comics deste personagem. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer que eu queria ter feito esta resenha já faz muito tempo, mas problemas da minha vida pessoal e alguns outros projetos acabaram entrando na frente. E eu também tenho que agradecer ao Rubber Skunk 2 por ter me disponibilizado todas essas comics para que eu pudesse fazer esta resenha. Os links das redes sociais dele vão estar na descrição do vídeo. Eu também gostaria de dizer que eu estou bem familiarizado com comics furry, tendo visto algumas das melhores comics e ao mesmo tempo algumas das piores comics. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. An Excessive Sissy Christmas. O maior problema desta comic é que elas são várias histórias diferentes que acabam se juntando no final. Isso seria ok para uma primeira edição, mas o problema é que tudo acontece tão rápido que não tem como saber muito sobre esses personagens. E a história acaba sendo bem fraca. A arte ainda é boa e existem algumas piadas que funcionam, mas infelizmente essa é a edição mais fraca de Vulcan The Lonely Skunk and Friends. Money for Buffing. Esta edição tem uma ótima apresentação, com muitos quadros tendo muitos detalhes e sendo muito bem desenhados. E as referências a desenhos antigos também são muito boas. Aliás, o humor mais cartoon funciona muito bem nesta comic. A edição também faz um bom trabalho de continuar a história da primeira. E aliás, diferente da primeira edição, aqui eu consigo lembrar muito mais dos personagens, porque eles são bem desenvolvidos. Phoebe Stonk sendo um personagem bem memorável. A história segue um caminho que alguns possam não gostar, com variações da mesma piada, mas é tão bem feito que eu não me importo e acabo gostando muito. Infelizmente não posso mostrar algumas piadas, mas acreditem, essa é a comic mais engraçada das 4. Em geral, Money for Buffing melhora em tudo o que foi feito na primeira edição, e eu recomendo muito vocês lerem. Reptile Dysfunction. Assim como em Money for Buffing, aqui os personagens foram bem desenvolvidos, especialmente o Spooky Tanuki, que virou meu personagem favorito de todas as 4 comics depois de ter lido esta. Se eu pudesse resumir o personagem, basicamente ele tem a personalidade parecida com o Cheshire Cat de Alice no País das Maravilhas, com habilidades mágicas parecidas com a do Discordia de My Little Pony. Sério, ele rouba a edição, com alguns dos melhores diálogos até agora. A história também não é ruim. Alguns podem não gostar por ser um personagem, entre aspas, inocente sofrendo, mas eu desta vez não me importo, porque as façanhas do Spooky Tanuki são tão divertidas que eu não me importo. Eu entenderia porque alguns não gostariam desta comic, mas eu considero ela, junto com Money for Buffing, como as 2 melhores. E para terminar, temos Tales from the Crypt. Esta edição é dividida entre 3 histórias de terror, algo parecido com a Casa da Árvore dos Horrores dos Simpsons. E entre as histórias temos alguns segmentos do Vulcan Skunk. Sobre as histórias em si, a primeira eu achei ok, mas o final foi um pouco confuso. A segunda foi uma história decente de terror, realmente parecida com algo que você veria nos anos 80 ou 90. E a última é melhor, tendo um twist macabro no final, mas que ainda funciona. O maior problema que eu tenho com esta edição é que o Vulcan Skunk acaba não sendo tão memorável. Se comparado com Money for Buffing ou Reptile Dysfunction, vemos que o Vulcan Skunk não foi tão desenvolvido como o Phoebe Stonk e o Spooky Tanuki. No entanto, a arte desta edição é realmente boa. Cada história é desenhada de uma maneira diferente, para parecer um gibi antigo. E como alguém que já leu bastante gibis antigos, especialmente que estão no domínio público, eu consigo dizer que Rubber Skunk 2 conseguiu replicar bem o estilo. E, bem, é basicamente isso. Eu considero estas algumas das melhores comics furry que eu já li. E eu não estou exagerando nem nada, eu já li muita coisa furry para dizer isso. A arte é boa e criativa, diferente de Bird in the Rose, e não é confusa ao ponto de me fazer não entender o que está acontecendo, assim como em Random Encounters. Eu recomendo muito vocês comprarem e lerem estas comics. O link delas vai estar na descrição deste vídeo. E esta foi a resenha, pessoal. Obrigado por terem assistido e Feliz Natal para todos.